tem o seu destino próprio. Só que quando o espírito sai, ele fica numa espécie de bardo, e daí a importância do espírito sair com a sua mente pacificada. Por isso que todo hinduísta, todo tibetano, budista ou hinduísta que segue os preceitos védicos tem o seu mantra pessoal. De tanto ele dizer o seu mantra pessoal por dia, tantas vezes por dia, na hora da sua morte ele vai ter 10 segundos para dizer o seu mantra. E é importante ele dizer porque o último estado mental que alguém tem em vida, na hora que ele morre, ele leva o último estado mental para a espiritualidade. Então ele chega lá com o estado mental, o último estado mental que ele teve quando estava vivo. Então, se você repete o seu mantra, a sua oração, muitas vezes por dia, na hora da sua morte, você vai conseguir dizer antes de morrer pela última vez aquela sua oração, e isso faz com que o seu estado psicológico espiritual seja bom, benéfico quando você desencarna. Eu tenho meu mantra, que eu digo lá 10, 15, 20 vezes por dia, há mais de 8 anos que eu faço isso. A toda hora quase eu digo: Pai, a Ti eu me entrego com toda alegria, amor e confiança. Ponto. Esse é o meu mantra. Digo muitas vezes por dia e pretendo, antes de meu espírito deixar o corpo, que eu possa dizer isso mais uma vez, porque isso pacifica meu espírito e me une ao Pai. Os tibetanos têm isso. Então, eles, quando saem do corpo, eles chegam nisso que eles chamam lá de bardo, com esse mantra que acabou de ser dito. Então eles chegam bem. A partir daí, esse estado que a física quântica chama hoje de mônada quântica, que seria o espírito quântico, como Amit Goswami chama, mas vamos deixar para lá. Esse espírito, quando sai do corpo, ele fica nesse bardo por algum tempo, e dependendo das suas possibilidades, ele assume, entre aspas, ou um novo corpo carnal, porque segundo o livro tibetano dos mortos, você não dura mais do que 49 dias, em algumas outras traduções, esses dias diminuem nesse estado de bardo, mas isso é algo que é só da cultura deles, isso não é necessariamente verdade, pelo que o Espiritismo explica. Mas o interessante e diferente do Espiritismo é que eles dizem que depois desse bardo, se você for um espírito evoluído, você assumirá naturalmente um novo corpo que poderá ir para um mundo superior, ou seja, uma realidade espiritual evoluída. Mas se você não for um espírito legal e tiver desencarnado em péssimas condições, você pode ir para um dos 16 infernos que o livro tibetano dos mortos mostra. Os 8 infernos frios, os 8 infernos quentes. Você irá para o inferno frio se você cometer um dos 10 pecados que lá estão registrados, mas cometer de forma fria. Ou seja, se você fizer mal a alguém por uma vontade cirúrgica de fazer o mal, porque quis prejudicar alguém, porque ficou com inveja, então você pecou, entre aspas, cometeu um pecado frio. Então, de acordo com o montante do seu pecado, você vai para um dos 8 infernos frios. Mas se você agiu com ódio quente, você vai para um dos 8 infernos quentes. É uma maravilha esse livro, é impressionante como ele é maravilhoso. Deixa pra lá. O fato é que quando alguém morre, fica nesse bardo, depois do bardo ele assume um corpozinho para poder ir para um desses 8 infernos frios ou um desses 8 infernos quentes, e ele tem que morrer para esses infernos, ou seja, perder esse corpo, para que o espírito dele volte para esse bardo, para que possa de novo assumir o corpo e nascer na terra. Então esse barco é uma espécie de estação rodoviária para tudo que é defunto, em que saiu da terra, seu espírito fica nesse barco, e de acordo com o seu mérito, você assume um novo corpo e vai ou para mundos maravilhosos ou para situações complicadas.
Esse bardo, esse nível espiritual que o livro tibetano dos mortos chama de bardo, esse estado de psicologia espiritual, no continente africano, ele tem um estado que nos demais continentes não é possível termos. Pelo fato da África ter sido barbaramente roubada pelas potências europeias, pela população lá ter diminuído bastante, pela desertificação ter penetrado em muitas das suas regiões. O fato é que os ambientes espirituais mais primitivos, próximos à esfera dos encarnados sobre o continente africano, permitem que lá ocorram coisas que nos outros ambientes espirituais vinculados aos demais continentes não dá para ocorrer. Então, naquilo que nós poderíamos chamar de estado de bardo, que é um estado intermediário entre o mundo dos encarnados e o mundo dos mortos, vejam bem, é o estado intermediário, está o bardo. Fulano morreu, está onde? Está lá na cidade, nosso lado. O bardo é entre o aqui e o nosso lado. Aqui em cima do Natal tem uma cidade espiritual chamada Recanto de Paz. Eu tenho familiares que estão lá, eles não estão no bardo, eles estão residindo lá. Se eu tivesse um familiar que desencarnou e ainda estava num certo estado, então eu diria que ele estava no bardo, usando a linguagem tibetana. O bardo é o nível espiritual primário por onde espíritos que estão vivendo em mundos superiores, quando deixam as suas organizações transitórias desses mundos, ou seja, os corpos transitórios, eu não estou falando necessariamente carnal, estou falando corpos transitórios. Eles vivem nesses mundos, eles largam esses corpos e vêm com boi espiritual. E eles entram na espiritualidade terrena para poder depois encarnar em corpos da espécie Homo sapiens, através desse nível que nós poderíamos chamar de bardo, usando a expressão do livro Tibetano dos Mortos. E a doutrina espírita não explica isso. Porque é uma espécie de estado intermediário entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos, entre o mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados. Então o continente africano, ele é a porta de entrada para comboios espirituais magníficos que estão vindo e mais se acentuarão na vinda, para que essas entidades evoluídas possam nascer na espécie Homo sapiens, para ver se ajuda a espécie Homo sapiens a sobreexistir sem tanta complicação. Isso não é um mérito da África, isso é uma decorrência de uma certa questão histórica. E o interessante é que os grandes espíritos mais evoluídos do mundo, todos eles hoje praticamente habitam sobre os céus africanos. Não é sobre os céus europeus, nem nosso lado do Rio de Janeiro, lá na África. Devido à simplicidade da maioria da sua população, que sofre dores terríveis, mas são simples, devido ao fato de que lá não se tem grandes certezas intelectualmente postas ou firmadas como existe no resto do mundo, entre aspas, mais evoluído que a África. Ou seja, há uma série de fatores que ajudam a que lá seja uma espécie de porta de entrada. E a África vai ser, ao longo dos próximos séculos, um novo foco de progresso desta humanidade. É isso que está previsto. O porquê de ser África é uma série de fatores que fazem com que assim seja. Na época em que a América ainda não havia sido invadida pelas forças, pelas potências europeias do século XV, XVI, XVII, existia um certo nível de bardo aqui, que começou a partir do século IV depois de Cristo, foi se acentuando quando os maias se extinguiram, quando os índios. Esse bardo foi se acentuando, mas com a chegada dos europeus, esse nível muito específico da espiritualidade deixou de existir em boas condições em cima de toda a América, sobre a África.
São assuntos tão doidos que não se podem ser demonstrados, mas para a gente entender o porquê de na África está acontecendo isso, só explicando através dessa metáfora que eu tentei. Não sei se consegui, mas...